E aí galera, Dr. Luiz Meirelles, a verdade é nua e crua. Eu vou falar um pouco hoje sobre a evolução dos seres no planeta, os seres humanos no planeta Terra. Bom, primeiramente, os primeiros seres a habitarem o planeta Terra eram bactérias anaeróbicas. Eram bactérias que não utilizavam oxigênio para viver. Com o passar dos tempos, elas foram evoluindo e começaram a ter uma habilidade de usar o oxigênio como um substrato para elas conseguirem evoluir, respirar, no caso, né? Então, as bactérias começaram anaerobicamente e se tornaram depois aeróbicas. Nós somos a evolução desses seres, né? Então nós temos um metabolismo hoje em dia, tanto anaeróbico, que não usa oxigênio, e a gente tem o metabolismo aeróbico, que usa oxigênio, tá? Então vamos lá. Por exemplo, quando você faz um trabalho de força, um trabalho de resistência, com peso, com sobrecarga, você está trabalhando, tá? Num intervalo curto de tempo. Por exemplo, se você faz uma série com carga, série de 8, série de 10, musculação, por exemplo, ou uma barra, faça uma paralela, você não está usando o oxigênio, você está trabalhando anaerobicamente. Então, nesse tipo de esporte, nesse tipo de esforço, é ideal você consumir o carboidrato, porque o carboidrato que te gera explosão muscular. Por outro lado, quando você trabalha aerobicamente, aí você está usando oxigênio, tá? Esse trabalho, ele precisa ser muito bem assessorado. Por quê? Porque se você usar carboidrato num exercício aeróbico, que você está respirando, você está gerando espécies reativas do oxigênio. Se você usar carboidrato num esporte aeróbico de longa duração, esse carboidrato, junto com esse oxigênio inalado em excesso, ele vai gerar espécies reativas do oxigênio. O que isso acontece? Isso causa erosão, oxidação celular. E é engraçado e muito legal essa ideia, porque assim, o oxigênio que te gera vida, que fez a evolução dos seres no planeta, em excesso, ele te tira a vida. Então, quando você faz um esporte aeróbico de longa duração, usando o carboidrato, é complicado. Sabe por quê? Porque o carboidrato, a glicose, é uma molécula reativa e ela reage com o oxigênio, gerando ainda mais espécies reativas do oxigênio. A glicose, ela gera glicação. Então, em esportes aeróbicos de longa duração, o uso de carboidrato tem que ser muito bem preconizado. E esse tipo de esporte aeróbico que você usa, corrida, endurance, enfim, esportes acima de 1 hora, 2, 3 para mais, tem que ser muito bem trabalhado, porque o excesso de oxigênio e o excesso de erosão causada pelas espécies reativas do oxigênio vão te gerar complicações celulares. Por exemplo, uma delas são as lesões. É muito comum ver esse tipo de atleta ter alguma lesão de ligamento, de cartilagem, de tendão, alguma coisa começa a corroer no corpo dele. E muitas vezes ele pensa que é o treinamento que está errado. A maioria das vezes não é. E ele pensa que é o tênis dele que não é o melhor. E também não é, né? Você vê ali em países de quinto mundo, né, as pessoas correndo até descalço. Até a Nike desenvolveu uma época um tênis que era como se fosse uma segunda sola de pé. Então não é. É espécie reativa de oxigênio. Quando a gente trabalha o nosso metabolismo para usar a gordura ela gera acetona. E a acetona não reage com o oxigênio, gerando essas espécies reativas oxidativas. Então, por exemplo, o MCT é uma ótima gordura, tá? Que vem do óleo de coco, mas não é óleo de coco, é extraído do óleo de coco.
ela se comporta com o dobro de caloria do que um carboidrato e é metabolizada no músculo, sendo combustível primário para esportes aeróbicos de longa duração. E não vai dar essa oxidação, não vai gerar essas espécies reativas de oxigênio. Já no caso da musculação, quando você faz uma musculação, que é essencial para qualquer tipo de esporte, a musculação é um trabalho de suporte para qualquer tipo de esporte. Quando você faz uma musculação, é necessário a presença do carboidrato, porque o carboidrato ele vai gerar aumento da explosão muscular, aumento da contração muscular. Então, se você faz, por exemplo, uma musculação em estado de aeróbico, né, estado de jejum intermitente, né, você faz uma musculação, no caso em jejum intermitente, você não vai ter combustível primário, que é o carboidrato, para você ter explosão muscular. Isso é prejudicial, porque você não vai ter glicogênio, você não vai ter força, você vai perder peso de músculo, o músculo é pesado, o músculo pesa mais que gordura. Você vai perder peso também de líquido, porque o músculo é hidratado, ele tem água. E você vai só murchar o tamanho da sua célula de gordura, porque a sua célula de gordura, ela vive no seu corpo durante 13 meses, ela diminui e ela aumenta. E se ela estiver muito pequena, e quando você voltar a comer o alimento errado, é a única célula do corpo humano que ao longo da vida ela se hiperplasia. O músculo não, o músculo hipertrofia. A célula gordurosa, hiperplasia. O que significa isso? Ela duplica, de 2 vão para 4, de 4 vão para 8. Por isso que é perigoso essa estratégia, tem que ser muito bem traçada. Então, no caso da musculação, que você trabalha anaerobicamente, sem a presença do oxigênio, você tem que usar o carboidrato. É fato. E a creatina ajuda também, para aumentar a contração muscular. E no caso de um trabalho aeróbico de longa intensidade, é usar a gordura. Esse é meu ponto de vista. E é isso que eu tenho para passar para vocês. A verdade é nua e crua, tamo junto.